Boa noite, amados irmãos. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade, né? Mais uma reunião. Enquanto o Senhor não vem nos buscar, né? E vamos estar dando continuidade na leitura do livro do irmão Mackintosh, Pentateuco, né? Sobre números. Esse, se eu não me engano, é o capítulo 11, não é isso? Tá certo, irmãos? Pronto. Então vamos continuar a leitura aqui. Isto é muito sério. Isto é muito sério e exige muita vigilância. Muita vigilância santa. Aplica-se tanto aos indivíduos quanto ao povo de Deus, coletivamente. Em nossos primeiros momentos, em nossos dias de juventude, quando o zelo e o frescor nos caracterizavam, a maré primaveril da graça subiu tão abençoadamente que muitas coisas escaparam sem julgamento, as quais eram, na realidade, sementes lançadas ao solo pela mão do inimigo, e que no devido tempo certamente germinarão e frutificarão. Irmão, pode subir mais um pouco? Sim, achei. Daí se segue que tanto as assembleias de cristãos quanto os cristãos individualmente devem estar sempre na torre de vigia, sempre mantendo guarda zelosa para que o inimigo não obtenha vantagem nesta questão. Onde o coração é fiel a Cristo, tudo certamente dará certo no final. Nosso Deus é tão gracioso que cuida de nós e nos preserva de mil armadilhas. Que aprendamos a confiar nele e a louvá-lo. Interessante esse trecho do livro que o irmão menciona. Ele ainda está ligado ao que a gente estava lendo, né, semana passada. E isso traz a minha mente, né, do cuidado em que devemos ter para que a nossa fé não venha a ser pervertida, né, pelo, pelo mundo, né, nos que são do mundo, ou tenham uma mente, né, mudando, dizer assim. Isso tanto, como o irmão está falando, tanto de forma individual, como de forma coletiva. E por isso é necessário, né, uma certa separação, né, uma santidade, tanto individual como coletiva. E interessante é o que o irmão até falou na live passada, né, na reunião passada, sobre esse princípio, né, de acertar a santidade, né, e
trouxe até alguns princípios, né, do Antigo Testamento, e eu queria até aproveitar, né, trazer alguns esclarecimentos, assim, que são coisas que, vamos dizer, vão nos ajudar nessa questão de ter um aproveitamento melhor, né, do Senhor, né, do conhecimento dele, nas coisas dele, né, um aproveito espiritual, vamos dizer assim. O princípio, né, que o irmão trouxe, esse princípio de separação, só para esclarecer algo, né, lá em 1 Coríntios, o capítulo, o irmão puder abrir, capítulo, me recordo, eu acho que é que fala do fornicário, né, que estava cometendo pecado, né, na Assembleia, capítulo 5, né, pronto. É importante a gente entender aqui, irmãos, que eu vou falar assim, nós vivemos em um mundo, né, em que hoje há uma certa, uma mistura, né, no mundo cristão, vamos dizer assim, na esfera cristã. E o irmão, no livro, ele traz até um princípio, né, que a gente encontra lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que se refere ao joio e o trigo. Então, na esfera cristã, também ocorre a mesma coisa, né? Satanás, ele introduziu o joio, né, junto com o trigo, né? Introduziu ali o joio, né? E aí tá essa mistura na esfera cristã. Mais para frente a gente vai ver isso. E quanto a essa mistura, e com certeza vai trazer uma certa contaminação, né, para aqueles que são santos, vamos dizer assim, né? Vai trazer uma certa contaminação, porque o joio, ele é falso cristão, né? Não é verdadeiro. E está associado às coisas do mundo, ao mal, né? Há muitas coisas que não são de acordo com a mente do Senhor. E isso traz uma certa mistura ali, né? E uma certa contaminação e acaba pervertendo a fé, né? A simplicidade das coisas do Senhor. Então há um perigo nisso, né? Espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou querendo falar. Mas há uma certa separação que deve haver. Mas só para entendermos, irmão, esse capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, lá no final, embora ele fale, vou adiantar rapidinho aqui para não demorar. Embora ele fale, né, essa questão de não os associeis, né, de não se associar com dizendo-se irmãos, é bom entendermos que aqui nesse capítulo, né, Paulo, ele quando fala de, de irmãos, ele está falando na esfera de assembleia, né, e ele está trazendo esse assunto aqui, né, porque o contexto foi justamente o problema que estava acontecendo ali na assembleia, né, um irmão que havia pecado, né, como a gente vê lá em cima, se o irmão quiser subir, só para a gente ver algum versículo, né, para os irmãos verem.
né, o contexto, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que abuse da mulher de seu pai. E mais para frente ele vai falar que estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, havia esse pecado, né, que estava correndo ali entre eles, e esse homem, ele não foi julgado, né, e esse pecado não foi julgado, melhor dizendo, né, e é um tipo de pecado, né, que merecia uma certa ação, né, de tirar de comunhão, né, que isso já estava se tornando público, né, e isso estava desonrando o nome do Senhor, a qual a Assembleia é associada, né. Então, lá embaixo, voltando lá, quando Paulo ele fala em relação a não se associar, né, ao irmão, ele está falando, na esfera de assembleia, né? E a gente tem que, e é interessante aqui também, irmãos, que nesse tempo, né, nesse tempo aqui dessa carta, aqui ela é enxergada aqui duas esferas, que é a esfera dos que estão de fora e a esfera dos que estão de dentro, né? Que aí a gente pode ler aqui, ó, versículo 9. Já por carta vos tem escrito que não os associeis com os que se prostituem, ou qualquer tipo de pecado, né? É só, não é só um exemplo que ele dá. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então aqui é a esfera dos que estão de fora. Naquele tempo, era visto, esses que estão de fora, são os incrédulos, né? Os que estão de fora realmente do mundo, né? Tanto da comunidade cristã, né? Realmente são do mundo, né? São incrédulos. Esses que estão de fora são os incrédulos, que ele fala aqui nessa carta. E tanto é que ele fala que não seria esses, né? Que ele está querendo dizer para não se associar, porque senão seria necessário sair do mundo, né? Porque a gente sabe que estamos aqui no mundo e um testemunho, né? E precisamos pregar o evangelho, né? E dar um bom testemunho entre as pessoas e tudo mais. E necessitamos de nos relacionar, né? Com essas pessoas em diversas esferas, né? Da vida. Mas aí agora ele fala, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou seja, os mesmos tipos de pecado. Porém, esse se diz irmão. Quem é esse? É o que está na Assembleia, né? Porque nesse tempo é visto aqui a uma só esfera de comunhão cristã. E naquele tempo os irmãos só se reuniam ao nome do Senhor. Quem cresce no Senhor Jesus, né, era salvo. Automaticamente ele não iria procurar a igreja tal, igreja Y, igreja X, né? Não existia isso. Mas existia só uma comunidade cristã em um terreno só de reunião, que é reunidos ao nome do Senhor. Então, qualquer um que se dizesse irmão naquele tempo, ou seja, era cristão, né, era irmão, ele estaria nesse único terreno de reunião. Então, os de fora, né, os incrédulos, os do mundo, os de dentro, os cristãos, irmãos, reunidos ao nome do Senhor, nesse terreno de reunião. Então, essa ação aqui que ele vai falar
E aí ele vai falar, né, porque tenho que julgar também os que estão de fora, não julgueis vós que estão de dentro, né, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo, né, então era uma exortação de Paulo, né, para que esses irmãos dessa assembleia, né, de Corinto, fizessem esse julgamento, né, de, de disciplinar esse irmão, né, colocar-o fora de comunhão, né, pelo tal ato cometido, né, pelo pecado cometido. E com esse, como ele fala no versículo 11, esse que foi colocado em disciplina não deveria nem se associar, ou seja, a qualquer tipo de relacionamento, e nem com tal ainda com mais, né? Realmente é que para este que é colocado fora de comunhão é é, é cortar relacionamento, né? Porque a disciplina que é doutrina, né, dada pelo Senhor a Paulo, é uma disciplina necessária para aqueles que estão em comunhão, né, que ocorre de cometer um pecado, né, e isto é de tal forma que é visto pela Assembleia como digno, né, de haver uma disciplina mais alta, né, é o último ponto, né, vamos dizer assim, é colocar fora de comunhão. Então, com esse, né, a posição da Assembleia é cortar relacionamento de forma geral, né, mas ainda vai ficar um ou dois irmãos responsáveis, né, tendo esse cuidado de ir até esse irmão ou irmã que está fora de comunhão para estar vendo o estado espiritual, se houve arrependimento e tudo mais. Mas o que eu queria trazer é só em relação a essa realidade desse capítulo, que ele fala de irmãos que são colocados fora, né, de comunhão dessa esfera de assembleia, de reunidos ao nome do Senhor, que é como é visto aqui nessa carta. E mas só que agora, irmãos, Paulo ele vai trazer uma clareza, né, algo que iria acontecer, que já estava acontecendo, né, começando por Filineu e Julieta, não lembro o nome direito, né, mas é algo que estava já acontecendo e que isso iria progredir, e é o que vemos de forma bem, vamos dizer assim, bem vista, né, hoje em dia, que é essa mistura na casa de Deus, né, falando do testemunho cristão. A gente pode ir lá rapidinho, né, acho que é em 2 Timóteo, irmão, lembrar aí, para adiantar, para não demorar muito. Segundo Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. Obrigado, irmão. Mais para baixo. Irmão, pode ir subindo? Aqui, Minei e Fileto. Versículo 19. Deixa eu ver. É o versículo 20. Ele fala da grande casa. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Minei e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já, já era feita, né, e perverter a fé de alguns. Então, esses já estavam pervertendo a fé desses irmãos que estavam vivendo na simplicidade do Senhor, né? Das coisas do Senhor. A simplicidade aqui é
viver a doutrina tal como ela é, né? Isso são as coisas simples do Senhor, né? Tanto no seu sentido de reunião, como deve ser feito, a nossa vida diária, né? A vida do cristão. A Escritura ela nos apresenta as coisas tudo de uma forma tão simples, né? Então aqui a gente vê, né, no versículo 20, que Paulo ele já traz, em um outro capítulo ele fala da casa, né? A casa de Deus, se eu não me engano, que é onde estão só os verdadeiros, né? O testemunho cristão de estão só os verdadeiros. E é o caso que a gente vê lá em 1 Coríntios 5. Só que agora ocorreu uma situação, que é o mesmo princípio de Mateus, em que essa casa agora se tornou a grande casa, ou seja, há joio e trigo, né? Satanás ele introduziu falsos, né? E como aconteceu, a mesma coisa estava acontecendo com só dois desses, né? Que é o Emineu e Fileto, né? Que estavam pervertendo a fé, né? Dos irmãos aqui. A mesma coisa aconteceria, né? Esse é o propósito de Satanás ao introduzir esse joio junto com o trigo, né? E aí se tornando a grande casa. Então a gente vê que o princípio da palavra de Deus é de, todavia, né? O firmamento de Deus fica firme, tem esse selo, o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, né? Eu não vou ler muito, né? Só no versículo 21 aqui, para não demorar, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Pode também das paixões da mocidade, rejeita as questões loucas. Então, aqui a gente vê que a exaltação, né, é que a gente se aparte dessa iniquidade, em que hoje, né, está visto, né, esse testemunho cristão, né, o sistema religioso, e a exortação é nos apartar dessa iniquidade e também nos purificar dessas coisas, né? Essas coisas aqui são aqueles em que estão envolvidos, né, nessa iniquidade. Então aqui é o princípio que eu queria trazer, né, que trazer, né, tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual, né? Nós temos essa responsabilidade, né, de separação e é necessário para que não haja perversão da nossa fé, né? Há coisas preciosas nas escrituras, coisas que nós poderemos aprender com o Senhor e que, na verdade, o sistema, né, onde há iniquidade, que é movido pelo joio, né, vamos dizer assim, na verdade ele oculta essas coisas, essas verdades, sabe? E perverte a fé, né, do sincero do Senhor. E não vai poder haver crescimento. Então é importante que haja essa separação, né, esse princípio de separação, né, de se apartar dessa iniquidade, né, e se purificar também de todas essas coisas, né, e aí há o princípio de que a gente vamos dizer assim, a gente separa, né, daqueles em que estão envolvidos, né? Muitos deles são irmãos sinceros, mas estão envolvidos nessa iniquidade. Então, há certa uma separação
uma certa separação, não vai ter uma mesma comunhão como tinha antes, né? Vamos dizer assim, porque porque eles estão envolvidos com essa iniquidade. Isso pode ser prejudicial a nós, pode ser esqueci a palavra, contaminável, né? Então há certo princípio, né, de separação. Mas não é o mesmo princípio que a gente vê no, em Coríntios 5, que é cortar relacionamento de vez, né? Mas a gente deve estar atento, é o que ele vai falar no final desse capítulo, que ao servo do Senhor não convém contender, né? O irmão pode subir mais um pouquinho. Instruindo com mansidão aos que resistem, se porventura dele dar arrependimento para conhecer a verdade, e tornarem a despertar e desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então a gente tem essa exortação aqui para com esses que estão envolvidos ainda no meio, nesse sistema onde há iniquidade. Quando eles estiverem resistindo, resistir aqui é resistir ao erro lá, né, ao sistema, né, estão apresentando uma certa resistência às coisas como estão ocorrendo lá, né? E aí certamente eles vão estar abertos a receber a verdade. Então a gente tem essa exortação para estarmos atentos, né, e preparados para ensinar, né, a esses que resistem, né, para que eles possam também se apartar, né, se arrepender e se apartar dessa iniquidade, né? Então a gente vê esses dois princípios, né, que eu queria trazer, mas que há assim uma certa necessidade, né, de separação tanto do sistema onde há iniquidade também dos vasos, né? Porque estão contaminados, né? Tem aquela forma de pensamento, né, do jeito mundano, né, que o sistema religioso é mundano. Então tem aquela forma de pensamento, né? Tem aqueles objetivos, aquelas coisas todas que isso, se tivermos uma certa comunhão como antes, isso pode trazer uma certa contaminação e perverter de forma sutil a nossa fé. Mas não é um cortar relacionamento, né? Vamos dizer assim, de vez, como a gente vê lá em 1 Coríntios 5, né? Então essas coisas são necessárias, né? Que o Senhor vai nos dar a sabedoria, né? A fim de que possamos estar em uma certa santidade, realmente em, em separação de toda iniquidade, né? Para que a gente possa crescer no Senhor. Irmão Leones, levantou a mão? É só mais um complemento aí em cima do que o irmão Jorge está falando, nessa passagem de 1 Coríntios 5. Eu creio que o apóstolo pode estar exortando aí a julgar, né, os que estão em assembleia, os que estão ali, se apartar dos que se dizem irmão, que é que parece, e não julgar os que estão de fora, né, que é no versículo 12. Então, só para creio que os irmãos entenderam essas três divisões aí. E aí, só mais um complemento que é lá em Judas, que vai ter quando o irmão falou de que essas coisas podem perverter a fé, eu me lembrei lá de Judas, no capítulo 1, onde é exortado também, né, o apóstolo Judas ali. Ele exorta no versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui. Ele
exorta assim: amados, procurando eu escrever vós com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever vós e exortar vós a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, eu creio que o apóstolo Paulo está exaltando nesse sentido, né, desses perigos, né? Então, o que estava ali, vamos dizer assim, em assembleia, ele deveria ser julgado. Os falsos irmãos deveriam não se associar com os falsos irmãos. E os cristãos de fora nem julgar. E os cristãos de fora, quem julga é o Senhor, né? Então, eu creio que fala de 3 classes ali, naquela passagem. E Judas completa aqui, que pode perverter a fé, essas coisas, né? Então, é só esse complemento aí. Irmãos, eu pensei aqui em uma passagem que acredito eu que reforce algumas coisas que foram ditas pelo irmão. Eu vou pedir ao irmão para abrir lá em 2 Samuel, capítulo 12. Deixa eu ver só o versículo aqui rapidinho. A partir do versículo 12 até... Eu vou lendo aqui aí, veja até onde eu finalizo. Que diz, né, isso? Porquanto tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante Sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Eu lendo esses versículos nesse capítulo aqui de 2 Samuel, me fez eu refletir sobre a importância, né? Porque assim, a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre o que vem do Senhor e o que é criado em si pelo homem. Eu lembro que no período em que eu fiz parte de uma determinada denominação, era muito comum, não posso dizer que era muito comum, mas quando acontecia algum tipo de pecado, não se existia essa questão de falar, né, com os irmãos ali que estavam em comunhão, né, dando só um exemplo, o que levou aquela pessoa a estar em disciplina, né, ou seja, era ocultado. E nós vemos que esse princípio, né, já vem desde o Antigo Testamento, porque o próprio Senhor aí, ele falou no versículo 12, porque tu o fizeste em oculto, ou seja, o pecado que Davi cometeu, quando ele adulterou, nós sabemos que foi em oculto, mas o Senhor fez com que todo Israel tivesse ciência disso. E com isso, ele aí já é uma figura, né, de como nós devemos nos portar diante de qualquer situação semelhante ou algo do tipo, seja o pecado moral, o pecado doutrinário, enfim. É necessário que todos aqueles que estão em comunhão, como nós temos aprendido, tenham, né, ciência do que de fato aconteceu. Nada deve ser omitido. Esse princípio, nós sabemos que de maneira alguma vai ser contemplado no sistema,
porque ali não há o Senhor no meio, né? Mas por tudo aquilo que de fato vem do Senhor, é com ordem e decência. Nós sabemos bem disso. E, e outra coisa que eu pensei, né, é no versículo 14, que aí diz: Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. É interessante essas duas passagens, né? Esse versículo, porque aí a gente pode observar um outro princípio, de que se um pecado em si ele não for julgado, se cumpre justamente aquilo que o Senhor falou, né? Que um pouco de fermento, ele falou isso lá no Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, não, desculpe, nos Evangelhos, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, e o apóstolo Paulo ele também fala isso no capítulo mesmo que o irmão leu, né? Então, é necessário que haja esse julgamento, e como o irmão falou, que nós façamos aquilo que nós somos orientados a fazer, que é a se afastar mesmo, né? No sentido literal. Nós não devemos de maneira alguma ser coniventes, tá de conversa, agindo como se nada, né, houvesse acontecido, mas a nossa postura tem que ser aquela que nós temos aprendido nas Escrituras, de que nós não corroboramos com aquilo que o Senhor condena. E esse princípio, quando ele é executado, não é porque, né, nenhum de nós nos achamos melhores e etc. E nós sabemos que não somos, mas porque é o que a palavra nos ensina, antes seguindo a verdade em amor. O princípio que fica é esse. A verdade ela tem que vir primeiro, né, do que o amor. Então, nós seguimos a verdade porque se assim não fizermos, nós sabemos que existe o amor natural, né? O amor natural, o Senhor, ele é pouco proveitoso, né? E, ou é em nada proveitoso diante das coisas do Senhor. Por isso que a verdade, ela tem que ter primazia em nossos corações. Porque a consequência de seguirmos a verdade é de que o amor que nós sentimos será justamente esse, né? Esse que nós aprendemos nas Escrituras, que não entra aquilo também, não é o amor condenatório, né? Mas é o amor que busca restauração, que anseia por restauração. O Senhor ele é um Deus de restauração. Então a disciplina ela tem esse objetivo, fazer com que aquela pessoa seja restaurada a comunhão. Tanto que nesse capítulo mesmo que os irmãos citou, né, creio eu que acho que já é na segunda epístola, né, nesse dia, né, na segunda carta aos Coríntios, né, não lembro o capítulo em si, mas diz que provavelmente, pelo que o apóstolo fala, esse homem ele se arrependeu, né, que o apóstolo até diz, basta tal repreensão feita por muitos. Então, são princípios que nós vemos, né, desde o Antigo Testamento, que nós precisamos nos exercitar neles, se houver necessidade. Havendo necessidade, isso tem que ser executado. E outra coisa também que eu pensei é justamente essa questão do mau testemunho, da consequência em si, né, que isso traz, a ponto de fazer com que os que estão de fora, é interessante aí, né, que lá no segunda Samuel, né, nós vemos que os próprios ímpios, né, eles eles estavam blasfemando, né? Eles chegaram a ponto de blasfemar do que Davi fez, né? Davi certamente fez pensando que ninguém saberia do pecado dele, mas nós sabemos que o Senhor ele julgou aquilo, ponto de uma criança que é inocente, nós sabemos disso, não vir, né, ao mundo.
E eu creio até que isso foi um ato de total misericórdia da parte de Deus, porque nós não sabíamos que essa criança em si se tornaria, né? Nós não temos ciência, então o fato dela não ter vindo e ter morrido, né? Na verdade, acho que chegou a nascer, mas morreu. Isso, isso é um alento, né? Porque nós sabemos que naquele estágio ali, por ser um bebê, etc., não há condenação para ela, né? Então, essa criança foi salva. Então, esses princípios eu pensei, né, um pouco sobre isso, resolvi trazer, e é bom até depois, né, os irmãos se acharem por bem, dar uma lida fazer uns paralelos, né, sobre esses dois capítulos, porque é muito interessante, assim, como nós conseguimos ver esses princípios sendo, de fato, né, ensinados, já aqui, né, na nossa atual dispensação. Só até aqui. Ok, irmãos, 9:4, eu dou graças a Deus pelo que os irmãos trouxeram e creio que isso aqui podemos estar encerrando e essa passagem aqui de 1 Coríntios 10:12 é o que nós possamos, né, estar, a palavra diz aqui, cuidar, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe e não calha. Que a gente possa estar vigiando e orando, e nos julgando sempre, pelo que os irmãos mais velhos na fé falam, essas coisas que sobrevêm sobre o cristão que vacila são sutis, então que aí podemos estar se fortalecendo na fé, na comunhão, partir do pão e em orações. Até o Senhor, como Paulo escreve lá, um pouco cheio de tempo, nos tirar daqui desse deserto. Vou estar tirando a gravação. O irmão Ivan está aí? Tô sim, meu irmão. Cheguei. Pronto, vou tirar a gravação. O irmão pode agradecer? Posso sim.